Nós vamos continuar a nossa série da Nova Aliança. A Lari vai passar para mim ali. Vamos fechar os nossos olhos, orar mais uma vez. Pai, obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Reconhecemos a Tua presença neste lugar e abrimos o nosso coração, Pai, para aprender mais sobre a Tua graça, que é tão maravilhosa e que nos convida a sermos cada vez mais íntimos Teus. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre os meios da graça. Nós temos aprendido um pouco mais sobre a graça nesse último tempo. Na verdade, nesses últimos domingos, 2, 3 domingos aí nós falamos sobre a graça. E no livro que nós produzimos ali, que você pode encontrar na nossa livraria, tem algumas frases que eu queria projetar para você, que falam um pouco mais sobre isso, para a gente lembrar sobre as verdades da graça. E hoje nós vamos falar sobre como é que a graça, ela flui nas coisas da nossa vida, né? A nossa busca por Deus e nossa obediência são uma resposta ao que já recebemos sem merecer, graça. Como nós ouvimos na semana passada, nós só podemos obedecer porque primeiro fomos amados, porque nós recebemos um novo coração. E a partir disso nós respondemos em amor. Então não obedecemos por medo, mas obedecemos por alegria de sermos amados. A nova aliança nos colocou debaixo da graça, e ela não é apenas um favor imerecido. A graça não fala somente sobre o nosso pecado do passado, mas ela é uma força capacitadora para o futuro, amém, gente? A vida do cristão, depois que conhece Jesus, é imerso na graça, é mergulhado na graça, é desfrutando completamente da graça. A obra de Cristo na cruz visa restaurar o homem à posição que ele tinha no princípio, de completo acesso a Deus. Portanto, a nova aliança e a graça servem para empoderar esses homens e mulheres a viver novamente, em plena obediência. A graça, ela restaura a gente na posição de filhos e filhas. Por causa do pecado, nós estávamos separados de Deus, mas a graça que foi demonstrada na cruz, nos reconectou com o Pai. E por isso nós temos um livre acesso a Ele. Agora, meus irmãos, como é que a gente vive nesse acesso? Como é que a gente conhece isso? Eu queria falar com vocês um pouco, porque sabe, a graça, ela tem um rosto. A graça não é uma força abstrata. A graça não é uma coisa que você sente como um ventinho batendo na nuca. A graça, ela não é um arrepio. A graça, ela é uma pessoa, ela tem um rosto, e essa graça se chama Jesus Cristo, amém? Toda vez que nós encontramos com Jesus, nós encontramos com essa graça. Se você ler o Novo Testamento, você vai perceber que são muitas e muitas pessoas que têm vários encontros com Jesus. E todos aqueles que reconhecem a Jesus e honram Jesus, porque isso é muito importante, honram Jesus, recebem dele graça. Pessoas que chegam para questionar Jesus, para tentar colocar ele à prova, como muitos fariseus fizeram, Jesus responde a eles à altura e faz com que eles pensem, não é verdade? Vários mestres da lei tentam pegar Jesus em armadilhas, e para esses Jesus responde sempre de uma outra maneira, sempre coloca eles para pensar, para refletir. Agora, aqueles homens e mulheres que eram excluídos pela religião, quando eles chegavam até Jesus, sempre reconhecendo ele, Jesus demonstrava para eles graça. São muitas histórias. É aquela mulher que tinha um fluxo de sangue e tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Aquela mulher honrou Jesus no coração dela a um ponto de falar: eu creio que só um toque nas suas vestes vai fazer com que eu seja curada. Aquele oficial romano que não poderia nunca se submeter a uma pessoa judaica, ele vai e fala: eu sei que apenas uma palavra tua é o bastante para que o meu servo seja curado. Quem honra Jesus no coração, sempre encontra dele graça. Sabe o que é honrar Jesus no coração? É o dar a ele o valor único. Não tem outra pessoa no meu coração, que reina no meu coração, a não ser Jesus Cristo, o Senhor. Faz sentido, gente?
A resposta à honra do nosso coração, a resposta que Jesus dá quando nós o honramos no nosso coração é graça. Não é condenação, não é juízo, não é apontar o que nos falta, mas é um convite de graça. É um convite de graça. E a gente precisa entender isso. A graça, ela foi derramada para nós em Cristo Jesus. Nós já temos acesso a ela. E não é o que a gente faz por esforço. A gente nunca vai poder fazer algo bastante para merecer a graça. Sempre vamos desfrutar dela como um presente. E os meios da graça que nós vamos conversar hoje, é exatamente isso. Os meios da graça é como se fosse um rio, que nós precisamos nos colocar no fluxo desse rio. Não sei se você já viu uma grande obra, quando eles têm que desviar um rio de um lugar para outro. Normalmente quando vão fazer uma hidrelétrica, não é verdade? Com desviar o leito de um rio, muitas vezes tem que desapropriar áreas, porque quando eles mudam o fluxo de um rio, aquela água vem com uma grande intensidade. É muito trabalhoso mudar o fluxo de um rio. E se a graça é como um rio, a gente não vai conseguir fazer com que a graça de Deus seja movimentada ou mudada para aprovar o nosso comportamento, pensamento ou ideia. A graça é um rio impetuoso que flui do trono de Deus, e nós, como cristãos, que estamos às vezes longe quando não conhecemos, a gente se posiciona onde o rio já está passando. Faz sentido isso, gente? Nós vemos o fluxo do rio e a gente se posiciona onde o rio está passando. Essa graça está disponível, foi disponível e demonstrada em Jesus Cristo. Agora, nós precisamos aprender a desfrutar dessa graça e fluir neste rio. Porque tem esses canais, esses rios no qual a gente desfruta. Eu quero dar um exemplo para você da história de Zaqueu. Lucas 19, versículo 1 a 10, o texto vai estar aí. É um texto muito conhecido, famoso, e é uma ilustração tão simples e poderosa sobre como um homem se colocou no fluxo da graça. A Bíblia diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Ele tentava ver Jesus, mas era baixo demais, e não conseguia olhar por cima da grande multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje vou hospedar-me, hoje vou jantar em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Zaqueu, quando Jesus está chegando em Jericó, já havia um grande burburinho de quem Jesus era, dos milagres que ele estava fazendo, das curas. A graça estava fluindo através de Jesus, não estava, gente? Estava fluindo. A graça, o amor, estava fluindo através de Jesus. Mas a Bíblia também fala que alguns não puderam desfrutar dessa graça. Quando Jesus foi até Nazaré, eles não puderam desfrutar. Por quê? Porque no seu coração não honraram a Jesus, não deram essa posição. Não deram a primazia, não deram a prioridade. E nisso não desfrutaram da graça. Mas Zaqueu, um cobrador de impostos, que era excluído da sociedade judaica, nem os romanos gostavam de Zaqueu, nem os judeus gostavam de Zaqueu. Ele era um solitário.
Ele era rejeitado pelos do seu grupo e era rejeitado pelos que usavam o serviço dele. Zaqueu era um homem sozinho, que convivia com solidão, convivia com uma sensação de não pertencimento. Mas ele fala: Jesus está vindo. Ele fala: Jesus está vindo, e eu vou me colocar num lugar onde eu sei que eu posso vê-lo. Faz sentido isso, gente? Eu vou me colocar num lugar onde eu sei que eu posso. Zaqueu não estava esperando nem que ele fosse visto. Zaqueu esperava ver. Há uma expectativa no coração daquele cara. Há um zelo no coração dele. Ele sabendo quem ele era, ele sabendo do que ele fez, ele fala: eu ainda preciso encontrar Jesus. Ele tinha um anseio no coração dele. Zaqueu se coloca no alvo. Zaqueu se coloca numa posição onde ele pode desfrutar, mesmo que fosse a distância de Jesus. E tem duas coisas que acontecem quando Zaqueu se encontra com Jesus. Porque, certo, gente, imagina essa cena: ele sobe numa figueira, numa árvore, Jesus está passando, ele olha ali um cara, porque, gente, não dá para entender que não era uma criança, era um homem, talvez barbudo, mais velho, olha na árvore e fala: entendi. Jesus chama ele pelo nome. Quem tem sede de Deus, Deus chama pelo nome. Ele está atento. Ele está buscando homens e mulheres para que ele possa se derramar ainda mais. Mas Zaqueu não pôde ficar na casa dele sentado, se Jesus for Jesus mesmo, ele tem que bater na porta da minha casa. Ele vai, ele se põe no meio, ele se dispõe, ele fala: eu vou lá pagar esse preço, subir essa árvore, não importa o que pensem de mim, eu vou ver Jesus. E quando Jesus então se encontra com Zaqueu, como nós lemos no texto, duas coisas acontecem: arrependimento e transformação. A gente não sabe exatamente qual foi a conversa de Jesus com Zaqueu, mas a gente sabe que foi o bastante, porque o encontro com a graça sempre nos leva a nós nos arrependermos e sempre leva a gente a ser transformado. Quantos podem falar que isso aconteceu com você? É verdade isso? A gente se arrepende de uma antiga maneira de viver, mas só que a gente não só se arrepende, a gente é transformado numa vida onde, através do Espírito Santo, nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. Por isso que a graça não é só o perdão dos pecados passados, a graça também é o poder para viver uma vida transformada pelo amor de Jesus. Agora, a gente não pode se enganar, porque muitas vezes eu e você, meus irmãos, nós podemos fazer uma escolha de viver uma vida longe da graça, longe da direção de Deus. A gente conhece, a gente crê em Jesus, e a gente crê na salvação, e está tudo certo, é bom que creia. Mas nós vivemos aqui nessa terra como pessoas que sempre estão olhando para a falta. Você já passou algum momento da sua vida assim? Se você parasse para sondar os seus pensamentos, tudo que teria são pensamentos de falta. Me falta isso, me falta aquilo, se eu tiver aquilo, se eu tiver aquilo. É sempre o pensamento de falta. O pensamento de quem confia e desfruta da graça é: eu tenho tudo em Jesus. A perspectiva é diferente, a disposição do coração é diferente, a maneira como nós olhamos é diferente. Por isso que é uma transformação da mente, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 12. Por isso que é uma transformação do coração, por isso que os nossos desejos mudam, por isso que nós temos agora desejo de obedecer. Tudo isso é fruto da graça. Mas, se reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz, nós escolhemos viver longe dos meios da graça,
Gustavo, é possível. É possível. Porque é possível crer em Jesus e não obedecer a Jesus. Mas isso, a consequência disso é uma vida medíocre aqui. É uma vida egoísta, uma vida que não experimenta o poder de Deus, uma vida que não desfruta dos dons do Espírito Santo. É uma vida que a gente crê em Deus, mas assim, Deus está no céu e a gente está aqui. Ele não se envolve na nossa vida, Ele não se torna Senhor do nosso coração, Ele não conduz os nossos pensamentos, palavras, relacionamentos, casamento, tudo. Por isso que um dos pilares da comunidade da graça é: Jesus Cristo tem que ser Senhor das nossas vidas. Quer façamos qualquer coisa, passa por Cristo. E isso é sim desfrutar da graça. Isso é desfrutar da graça, porque a graça não é liberalidade, a graça é liberdade para escolher Jesus todos os dias. Eu e você, nós podemos ser como Zaqueu e nos colocarmos no fluxo dessa graça. A graça, meus irmãos, ela nos justifica, ela nos coloca primeiro como filhos e filhas de Deus, e depois ela nos santifica. Você pode repetir comigo: a graça me justifica e a graça me santifica. Ela me transforma em filho e filha, e agora faz com que eu viva como filho e filha. Não mais escravo do medo, não mais escravo de nada. O David Matthews, ele tem um livro, eu pulei o slide do livro, né, Lari? Se você puder voltar, tem um livro muito bom que nós queremos indicar para você, chama Hábitos Espirituais, Prazer em Jesus pela Graça Diária. É um livro, uma leitura muito simples, muito legal, que fala como é que você pode ter hábitos para desfrutar da presença de Deus, da graça, dos relacionamentos. É uma bênção esse livro, é muito legal, mas aquele trecho desse livro diz isso, ele fala assim: não podemos ganhar a graça de Deus ou fazê-la fluir à parte, longe do dom gratuito, mas podemos nos posicionar para continuar recebendo à medida em que Ele continua nos concedendo. Então não existe novamente graça por mérito, existe graça somente atrelado a Jesus. Mas para a gente desfrutar, a gente precisa fazer essa escolha. Por isso eu quero mostrar para vocês duas expressões da graça de Deus. Para que a gente possa se colocar nesse fluxo da graça, a gente precisa entender que a graça ela flui de duas maneiras. Ela flui da forma extraordinária, certo? Que foge do usual ou do previsto, é fora do comum. E a graça também flui de forma ordinária. O que é ordinária? Se repete regularmente ou se faz presente a todo instante. Os meios da graça falam sobre o ordinário. Existe a graça de Deus extraordinária, existe ou não existe? É aquela provisão que você está clamando numa situação e vem, você recebe uma oferta, você faz uma venda que você não estava esperando, paga um dinheiro que está atrasado. Você recebe uma cura inesperada, uma reconciliação que você não estava esperando. Isso é extraordinário. Quantos já experimentaram esse extraordinário? Já experimentou? É coisa que você até não entende. Até quando você vai explicar, você fala: não sei. Só sei que aconteceu. Só sei. Aí o que você explica? Como é que você fala? Foi graça. Foi graça. Não sei explicar como foi livramento daquele acidente, foi graça, não tem explicação, foi graça. E esse é o extraordinário. Agora tem muita graça que acontece no ordinário. Só que no ordinário é às vezes onde a gente não valoriza, é onde a gente cai e a gente não reconhece. As duas maneiras são maravilhosas, amém, gente? Não é que tem uma pior e outra melhor, as duas são de Deus, as duas são demonstrações da graça. Mas a gente tem que tomar cuidado, para a gente não ficar desejando somente a graça extraordinária, vivendo de extraordinário em extraordinário, sem valorizar a graça diária. Sem nós agradecermos e falarmos: Pai, obrigado, porque hoje de manhã eu acordei.
Obrigado, Senhor, porque eu saí de Atibaia, fui até São Paulo e não aconteceu um acidente. Obrigado porque meus filhos voltaram da escola em paz. Ele sempre aprendeu na comunidade a orar antes das refeições. E é uma coisa que se você não tomar cuidado, passa despercebido, está corrido, vai comer uma marmitex e não sei o que. Por que a gente foi ensinado a orar antes de uma refeição? Para dar graças. Já pensou nessa palavra? Dar graças. Obrigado, Pai. Porque se não fosse pela tua graça, eu não teria isso. É o ordinário. A gente reclama dos boletos, mas você já agradeceu por ter dinheiro para pagar os boletos? Há uma questão de perspectiva aí. Há uma questão de gratidão ou uma visão de ingratidão. Vocês estão aqui comigo ainda, meus irmãos? Há uma diferença da disposição do nosso coração mediante essas coisas. O David Metz, continuando no livro dele, ele tem uma frase, ele diz: muitas vezes Deus rega o seu povo com favores inesperados, mas normalmente a graça que mais aprofunda as nossas raízes, que verdadeiramente nos faz crescer em Cristo, que prepara a nossa alma para um novo dia, que produz maturidade espiritual duradoura e que aumenta a corrente de nossa alegria, flui dos caminhos comuns e ordinários, de comunhão, oração e nutrição bíblica da palavra, que são expressos na prática em incontáveis formas e hábitos. Às vezes, quando a gente vai falar de hábitos espirituais na igreja, muitas pessoas torcem o nariz, porque pensam que é uma nova regra. Não, porque tem que jejuar, porque tem que orar, porque tem que ter solitude, porque tem que estudar a Bíblia. Não tem nada, você só tem se você quer desfrutar da graça. Não é uma obrigação. A obrigação para a salvação é crer em Jesus Cristo. Agora, viver uma vida aqui poderosa, cheia do Espírito Santo, em vitória, sem andar ansioso por nada, trazendo realmente o que está no céu sobre a terra, precisa de graça, precisa de intimidade, precisa de perseverança, e precisa sim de esforço. Mas o esforço não está atrelado a eu vou fazer para Deus me ver. Não. Deus me vê, eu sou amado e eu me esforço. Por quê? Porque eu quero fluir nessa graça. O meu esforço é para eu experimentar mais de Deus e não para ser aceito por Deus. O meu esforço é para mais. Eu acordar mais cedo, eu fazer devocional, eu ir na célula, eu abrir a minha casa, é porque eu tenho desejo de mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu vou usar o exemplo que a Má escreveu aqui, que faz muito mais sentido se ela dissesse do que eu. Mas eu concordo com isso que ela disse. Eu e a Má estamos casados há quase 7 anos. E são incríveis as histórias, momentos que nós tivemos. Viagem, show, perrengue em estrada, estourar pneu, vários momentos extraordinários de graça que o Senhor nos livrou, nos guardou, e que nós tivemos prazer, conexão. Mas as coisas que mais faz com que a gente se conecte, mais faz com que a gente mantenha a nossa aliança, são as coisas ordinárias do casamento. São as conversas que a gente tem depois de pôr a Olivia para dormir, de pijama, sentado no sofá. Às vezes são as brigas que a gente tem, que depois que a gente briga, a gente senta e fala, peraí, agora vamos resolver? É quando a gente compartilha coisas que não são necessariamente extraordinárias. São as coisas ordinárias que sustentam um casamento. São as coisas ordinárias que sustentam um relacionamento com Deus.
Crente que depende de extraordinário em extraordinário não sobrevive quando vem a pressão. Porque não tem conferência, não tem acampamento, não tem nada que te abasteça a ponto de você ficar um ano só com aquilo que você recebeu naqueles dias. O abastecimento é diário. Porque o nosso Deus é um Deus que derrama graça e misericórdia diariamente sobre nós. Meu irmão, minha irmã, reflita sobre o seu casamento um pouco, sobre o seu relacionamento com os seus filhos. Às vezes, pai, você pode estar frustrado porque você não consegue levar seus filhos para umas férias que você sempre almejou, porque não tem dinheiro. Invista no ordinário, vai na padaria, tenha um tempo de intimidade, simples, assista um filme no Netflix, faço simples. É muito engraçado quando às vezes eu vou, junto um dinheiro, compro um presente para a Olivia, que eu falo, nossa, ela vai gostar disso. Um brinquedo que você aperta a bolinha e desce, escorrega. Ela olha, brinca 5 segundos e volta para a boneca. A boneca de pano antiga que ela ganhou quando ela tinha 6 meses. E eu esperando, não, isso aqui ela vai, né? Vai valorizar. Mas a boneca, ela já sabe como brincar, ela leva até a Maíra. Às vezes a gente fica tão preocupado em criar situações extraordinárias, para que então tenha uma memória extraordinária, e as memórias que nós lembramos, a perseverança que nós temos, são nos momentos que nós temos que são diários. É a refeição ao redor da mesa, é olhar nos olhos. Isso são meios da graça, gente. Esposa, quando o seu marido está cansado, preocupado, e ele chega em casa, e você não reclama dele, mas você tenta olhar para ele e demonstrar olhos de graça, onde você senta para ouvi-lo, isso é um meio da graça. Marido, quando você chega em casa e não ignora a sua esposa, mudo ou cansado, e você se atenta a ela e vê, não só se ela trabalhou fora, ou se ela ficou em casa, mas você senta para ouvi-la, você está demonstrando graça, porque isso é amor, isso é ordinário. Jesus se manifesta aí. Jesus não se manifesta só nas coisas mega ultra espirituais, ele se manifesta principalmente no amor. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, Jesus disse, se vocês tiverem amor uns aos outros. Isso é ordinário, gente. Isso é simples. Mas o diabo rouba exatamente isso. Ele simula a mentira de que você não tem tempo, de que se você não trabalhar mais 1 hora, hoje vai faltar, de que se você não almoçar direito, você não merece. Isso rouba a gente do caminho, do fluxo da graça. Deus, Ele é muito grandioso, e Ele é muito poderoso, e Ele é tão poderoso, que Ele não se limita a manifestar a sua graça somente de maneiras extraordinárias. O maior poder de Deus não é se manifestar em coisas extraordinárias. O maior poder de Deus é Ele estar em todo lugar, manifestando a sua graça em tudo. Já pensou que Deus é um Deus onipresente? Ele está em todos os lugares. Em todos os relacionamentos Ele pode demonstrar graça, porque Ele habita em você. Ele habita no coração de todo aquele que nasceu de novo. Isso é demonstrar graça. A graça não é só quando nós oramos por uma pessoa e ela é curada, e lógico que isso é graça, mas quando também no nosso trabalho nós olhamos para uma pessoa que está chateada e oramos por ela, isso é tão graça quanto uma cura. É tão graça. E Deus não se limita a nós, mas Ele quer usar a minha e a sua vida para que nós sejamos canais de graça. Só que nós não podemos entregar aquilo que nós não temos. Por isso nós nos posicionamos no fluxo da graça, como Zaqueu fez. Nós nos posicionamos para receber de Jesus, e aí quando a gente recebe, Zaqueu fala o quê? O que eu fiz, eu vou reaver. Eu não vou ser mais o mesmo homem que eu fui. A graça que eu recebi na minha casa, agora eu vou depositar na vida dos outros. Zaqueu, ele teve esse encontro simples com Jesus.
Mas esse encontro simples transformou a vida dele. Pode colocar o próximo, Lari. A gente precisa entender que a ordinariedade da nossa vida, acho que não tem esse slide aí, talvez. Nós podemos ter encontros com um Deus que é extraordinário. Meu irmão, minha irmã, registra isso na sua mente. Na ordinariedade da nossa vida, da nossa rotina, nós podemos ter um encontro com um Deus que é extraordinário. Muito mais do que o agir dele ser extraordinário, é ter contato com um Deus que é extraordinário todo dia. E é aí que muda. É aí que nós podemos olhar para o nosso trabalho, estar no nosso trabalho e ver uma pessoa em necessidade, como nós ouvimos o testemunho do Marcelo alguns domingos atrás, e orar por aquela pessoa e ela ser curada, porque a gente pode dizer, eu creio num Deus que é extraordinário até mesmo aqui. Ele não precisa de um prédio de igreja para curar. Ele cura aqui porque Ele é extraordinário. É nessa compaixão que a gente demonstra às pessoas um Deus extraordinário em situações simples. Só que para isso eu e você nós precisamos nos importar com as pessoas. Vocês estão entendendo agora por que Jesus falou que era tão importante amar o próximo? Amar o próximo não é uma opção, é um mandamento para aquele que desfrutou da graça. Mas Gustavo, eu tenho tantas coisas rodando na minha vida. Eu preciso resolver, porque quando eu resolver essas coisas, finalmente eu vou poder usar o meu dom, o meu talento, o meu trabalho, para finalmente abençoar, e aí sim eu vou demonstrar a graça de Deus. Para de esperar, isso é o diabo te enganando. Faz as duas coisas ao mesmo tempo, se prepara, estuda, faz o curso, mas enquanto isso entrega o seu tempo, o seu melhor, a sua atenção, para aqueles que estão perto de você. Se todo mundo esperasse ficar pronto para evangelizar, a gente não estaria aqui hoje. Se a igreja de Atos precisasse formar um curso, nós não teríamos o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o fator principal para demonstrar a graça é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Quando a gente ama o próximo, o nosso coração é transformado e nós queremos levar Jesus. As coisas mudam nisso. São coisas ordinárias, gente, que fazem com que a gente desfrute de um poder e de uma graça diferente. Deus quer que eu e você sejamos disciplinados para que desfrutemos da graça. Como eu preguei alguns domingos atrás, liberdade e amor não é sinônimo para libertinagem e displicência. Liberdade e amor é Deus olhando para nós e confiando em nós. Eu sei, filho, eu sei, filha, que você vai fazer a boa escolha de decidir por mim todos os dias. Deus ama muito você, e eu quero dizer, Ele confia muito em você. Essa é a verdade do Evangelho. Mas a maturidade, o crescimento, o fluir do Espírito Santo e a dependência, vem sim através de disciplinas, onde nós nos colocamos, onde a graça de Deus está fluindo. Por isso que assim a gente vai encerrando com esse slide. Os meios da graça, gente, eles se manifestam dessas três maneiras. No livro, o autor vai expressar um pouco mais. A gente pegou alguns conceitos deste livro, recomendo novamente ele para você. Ele fala isso: os meios da graça se manifestam através da palavra, que é ouvir a voz de Deus, através da oração, é ser ouvido por Ele, é a convicção de que somos ouvidos pelo Pai, e através da comunhão, que é pertencer ao corpo de Cristo.
Esses são os meios ordinários da graça. Está escrito aí, ó, é na rotina diária, na leitura da palavra, na memorização de versículos, nas orações simples, na comunhão com os irmãos, que recebemos cada vez mais do Pai. Por isso que é incoerente a gente faltar numa reunião de célula, porque nós temos outra coisa que vai só fazer com que a gente fique sozinho. É incoerente, por quê? Porque eu não quero experimentar a graça. Marca outro dia, meu irmão, minha irmã, com todo amor e carinho. Mas essa é uma decisão nossa. Nós queremos essa graça, Pai, eu quero mais de Ti, Senhor. Nós estamos numa necessidade, nós precisamos abrir mais células nessa cidade. Nós temos células grandes, sabe o que nos falta? Casa. Está faltando casa. Está faltando alguém que abre a sua casa num dia na semana e fala, as pessoas podem vir, pode pisar no meu tapete, pode pisar no meu sofá. Por quê? Porque isso aqui vai passar, e essas vidas não. Duvido que você não vai experimentar graça quando você tomar essa decisão. Mas eu não sei, eu tenho os meus limites. Então tá bom, então você vai ser limitado também na graça. Eu só consigo orar 15 minutos por dia. Então você vai ter a resposta a essa semeadura. Uma coisa não difere da outra, entende, gente? Nós não podemos ir para um outro extremo de, está tudo tranquilo, Jesus, anjos estão voando e minha vida está tudo bem do jeito que eu estou. A gente precisa entender que aqueles que buscam e clamam e buscam o Senhor, eles encontram mais. Então eu abro a minha casa, eu venho na vigília, eu vou na reunião de oração, eu sirvo no ministério, eu me aplico, eu chego 1 hora antes para orar na sala de oração, eu sirvo no ministério com crianças, eu faço isso por quê? Porque eu creio que eu experimento mais da graça de Deus quando eu me coloco nisso. Quando eu leio a palavra, eu não estou lendo só para Deus me abençoar, eu estou lendo porque eu tenho prazer daquele que está falando comigo. Eu oro não somente, Senhor, abençoa o meu dia em nome de Jesus, amém. Eu oro falando, Senhor, o meu dia hoje vai ser para a honra e glória do Teu nome. Então me mostra com quem que eu tenho que falar, quem eu tenho que encorajar, onde que eu posso ser sal e luz. Porque eu creio que o Senhor me ouve. E como eu creio que o Senhor me ouve, eu sei que todas as coisas que são pertencentes a mim, o Senhor está cuidando. Porque o Senhor cuida dos pássaros no céu, o Senhor cuida das flores, e o Senhor também cuida de mim. Da comunhão eu já falei aqui. Os meios da graça, as disciplinas espirituais, elas fluem dentro desses três. E é na rotina diária, gente. É isso que nos abastece. Muitas vezes isso não vai chamar atenção. Isso às vezes não é motivo de glória a Deus. Por quê? Porque é ordinário, e nós somos ensinados que ordinário é uma palavra ruim. A gente foi ensinado que ter rotina é uma coisa ruim. A gente constantemente somos comparados com a vida dos outros que nós gostaríamos de ter. Queria ter o filho do outro, queria ter o casamento do outro, queria ter o dinheiro do outro. E não valorizamos o ordinário, as oportunidades que nós temos diárias de relacionamento com Deus, de oração. Eu não estou criando uma regra aqui, meu irmão, minha irmã, do quanto você tem que fazer por dia, mas você tem que fazer por alguma coisa por dia. Tem que orar, tem que ler a palavra, tem que estar em comunhão. Gustavo, mas eu não sinto o mover da graça na minha vida. Não, mas eu vou crer que o Senhor me ama quando acontecer isso. E você fica exigindo, independente do extraordinário. Se abasteça do ordinário. Se abasteça da rotina, se abasteça da palavra, da oração e da comunhão, e veja se você não vai desfrutar da graça de Deus. Veja se você não vai desfrutar de encorajamento. Veja se você não vai desfrutar de alguém carregando os seus fardos quando está pesado demais. Veja. A banda pode subir aqui para nós encerrarmos. Pode colocar o próximo, Lari, por favor. Esses meios da graça, esses 3 itens que nós falamos, eles trazem uma recompensa extraordinária, que é o próprio Jesus. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, para a gente encerrar aqui.
As pessoas são imperfeitas. As pessoas são imperfeitas. Mas isso não diminui a extraordinariedade de Deus. As pessoas serem imperfeitas, às vezes estarem num dia ruim, às vezes falarem de forma dura, às vezes estarem cansados, não diminui a bondade e a extraordinariedade de Deus. A questão é onde os nossos olhos estão focados. Olha, eu vou falar para você, eu já cansei de ter feito células que eu estava triste e irritado. Raoni, nós fizemos célula por muito tempo juntos, certo, Ni? Tinha aí que eu chegava pro Ni e falava, Ni, hoje eu não estou com cabeça, mano, estou irritado. E tinha que fazer a célula. Eu contava com meu amigo aqui com muito amor e graça, que o Raoni não fica irritado, né? O Raoni é um poço de, bondade, mansidão, não é verdade? Nossa, isso é uma benção, né? É mesmo, estou reconhecendo isso em você, meu irmão. Estou irritado, minha cabeça não está aí. Mas eu não posso deixar a minha irritação, a minha personalidade, a minha frustração afetar a bondade e quem Deus é maravilhoso. Então eu sou imperfeito. Talvez eu falando naquele dia, o Serginho estava na nossa célula, podia ter falado, né, Serginho? Falei, ei, Gustavo, hoje, né, tá bravinho, né? E talvez por uma falha minha, o Serginho podia ter olhado e falado, quer saber, eu não vou mais frequentar essa célula, não. Mas ainda bem que ele nunca fez. Porque ele sabe, além de me conhecer como meu amigo, ele sabe o que nós temos, que o que nos conecta realmente é Jesus Cristo. E não é um dia ruim que faz a gente se desconectar. Não é uma opinião política que faz a gente se desconectar. Não é uma opinião de futebol que faz a gente se desconectar. Que o que nos liga é mais forte. O que nos liga é mais forte. Mas nesse dia que eu estou irritado, chateado, entristecido, e os meus irmãos me recebem, os meus irmãos me amam, sabe o que eu experimento? Graça. Porque eles estão olhando para mim, eles não estão me condenando pela situação que eu estou, porque eles sabem quem eu sou. Deixa eu te perguntar, meu irmão, minha irmã, você é conhecido por alguém intimamente? Alguém aqui nesta igreja, neste corpo de Cristo, conhece você intimamente, além da carcaça do domingo, além do ministério que exercemos? Então vamos ser íntimos de todo mundo, mas da sua célula você tem que ser vulnerável, coração aberto, sem medo. Mas o que os outros vão pensar? Eu não me importo, eu sei que eu desfruto de graça quando eu sou vulnerável. E os outros é responsabilidade deles. Vou continuar amando meus irmãos, vou continuar servindo meus irmãos. Você entende que é muito mais simples? Só que se eu não me posiciono nisso, como é que eu desfruto da graça? Ah, Gustavo, eu só oro, vai ser incompleto. Gustavo, eu só leio a palavra. Se você quer obedecer a palavra, tem uma hora que a palavra vai falar para você assim: congregue com seus irmãos, ande junto. Quando você orar, Deus vai falar para você: você precisa ajudar aquele irmão, ou você precisa andar em submissão com aquele irmão. Não tem como. Se você faz dois ou um desse, Jesus sempre vai apontar para você fazer os outros também. Por isso que o encontro principal dessa rotina é o encontro com a pessoa de Jesus. E Jesus vai fazer a gente olhar para os outros. Jesus vai fazer o nosso coração queimar de compaixão. Porque a maior recompensa já nos foi dada. Jesus Cristo, o Senhor. O Espírito Santo habitando em nós. Essa é a maior recompensa. Não dependa de recompensas extraordinárias para crescer na sua fé. Dependa de recompensas diárias para crescer no conhecimento de Cristo. Recompensas diárias. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Mateus 6, 6 e 7. Ele que te vê no secreto te recompensará. Você pode ficar em pé no seu lugar, meu irmão, minha irmã, para nós orarmos. Pode colocar o último, Lari.
E a pergunta que nós queremos deixar para você nessa manhã, eu faço que fala aqui em nome da Mar, que orou e preparou isso. Você tem investido no ordinário, meu irmão, minha irmã? Você tem investido na palavra, na oração e na comunhão? Porque é isso que a igreja de Atos investia. A igreja de Atos que viveu no poder do Espírito Santo, que formava discípulos e desfrutava de poder maravilhoso de Deus, desfrutava disso, na oração, no partir do pão, ao redor da mesa. Eu fico imaginando aqueles discípulos sentados ao redor da mesa em Atos, depois de serem tocados pelo Espírito Santo, sentados e conversando. Você lembra quando Jesus falou isso? Jesus falou que isso ia acontecer, hein? Lembra aquela vez que Ele mandou a gente de 2 em 2? Eles não tinham, essa era a palavra que eles comentavam entre eles. E eles oravam. E eles oravam. E eles oravam. E dessa comunhão eles eram animados. Dessa comunhão eles eram renovados. Dessa comunhão eles sabiam, eu não estou sozinho. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho na luta com seu filho. Você não está sozinho na luta com a sua filha. Você não está sozinho na situação do seu casamento. Você não está sozinho na sua viuvez. Você não está sozinho na sua solitude. Você não está sozinho. Mas parece que eu estou. Então se posicione aqui. Se parecia até hoje nós estamos te dando um baita de um recurso, um baita de uma ferramenta. Só que vai caber a você e a mim escolhermos. Chega de tomar decisão sozinho. Coloque esse basta no seu coração. Chega de tomar decisão sozinho. Chega de dar desculpa. Dá desculpa do nosso orgulho. Dá desculpa que a carne é fraca. Inventa um monte de desculpa. Crente é excelente com desculpa. Jesus, sabendo disso, falou: eu dou para vocês tudo o que vocês precisam para andarem em devoção e serem cheios do Espírito Santo. Ele falou: eu já dei para vocês tudo, agora vivam, executem, obedeçam, e eu cuido dos resultados. Eu ouvi o pastor Paulo Manzoni dizer essa frase essa semana que muito me impactou. Ele falou: resultados é responsabilidade de Deus, obediência é a nossa responsabilidade. Resultados cabe a Deus, mas obedecer, orar, ler a palavra e ter comunhão cabe a nós, cabe a mim e a você. Tem tantos líderes aqui que estão com dons enterrados. Tem tantos evangelistas que estão preocupados e atolados no trabalho. Tem tantos pastores e pastoras aqui que estão tão imersos nos problemas, olhando para as muralhas, que não conseguem olhar as ovelhas que estão do seu lado precisando de um abraço. Vocês são pastores, vocês são evangelistas, vocês são líderes, vocês são canal de Deus. Mas você precisa crer. Falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, que essa graça não pare em mim. Porque nós cremos que Atibaia pode ser uma cidade tomada pelo amor e pela presença de Jesus. Amém? Você crê nisso? Muito mais além do que a nossa vida. Eu creio. Mas nós temos que crer que essa graça é para todos. Por isso, coloque as mãos no seu coração, meu irmão, minha irmã. Fala: Pai, está me faltando, talvez está te faltando palavra, oração, comunhão, talvez você te dê algum deles. Eu não estou aqui para te acusar, mas eu quero te convidar. Se coloque nessa manhã no fluir do rio da graça de Deus, para que você desfrute da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor agora.